Graça e paz, igreja. Muito boa noite a vocês. Aliás, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando a partir de agora. Hoje nós estamos ministrando, na verdade, o culto da família. Aos que já sabem e talvez aos que não sabem, nós celebramos toda primeira quarta-feira do mês, todos os meses, na primeira quarta-feira, nós celebramos o culto da família. Um culto que é direcionado, é voltado com a palavra específica para a família. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço pela oportunidade de estarmos adentrando as suas casas, e agradeço também as pessoas que dispuseram do seu tempo para nos acompanharem simultaneamente em tempo real. Gostaria que vocês continuassem conosco para a palavra que nós vamos ministrar na vida de vocês a partir de agora. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Se quiserem abrir a Bíblia de vocês, fiquem à vontade. Se não quiserem, vamos me acompanhando na tela. Então me acompanha na leitura de 1 Samuel, capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Nebeg e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Eu gostaria de compartilhar com vocês qual foi a atitude de Davi nessa passagem. Nós sabemos, a maioria de nós sabemos e conhece a passagem de Davi nas Escrituras, sabe e reconhece que Davi foi um homem conforme o coração de Deus, foi um homem valente, ele enfrentou muitas dificuldades, enfrentou animais, derrotou o gigante. Tem muitos fatos que enaltecem Davi como uma pessoa de que travou grandes batalhas, não só com animais, mas também com exércitos e com povos, e saiu vencedor. Então isso demonstra a capacidade de batalha de Davi, o enfrentamento de Davi, a coragem de Davi, o quão destemido ele era. E não foi diferente nessa passagem que nós lemos agora há pouco. Ele estava retornando de uma das batalhas em que ele foi. Mas uma coisa que nós devemos nos atentar, e que hoje em dia acontece conosco, como também aconteceu com Davi, é que muitas vezes nós temos algo a fazer. E muitas vezes nós temos algo a fazer que é importante. Não estou dizendo que não seja importante algumas coisas que nós fazemos. Nós precisamos todos os dias levantar, sair de nossas casas, ir para o nosso trabalho, ou às vezes ir para a escola, a faculdade, independente do lugar que nós iremos, mas nós precisamos e nós temos nossas responsabilidades diárias. E Davi, ele tinha a responsabilidade dele. Ele precisava lutar ao lado de algumas pessoas. Mas muitas vezes nós confundimos a nossa responsabilidade e colocamos prioridade demais naquilo que não é tão prioritário assim. Esse momento, a prioridade seria da família de Davi. Davi precisava estar ao lado deles. Davi tinha que estar protegendo aquela família, porque muito provavelmente, se ele e o exército que o acompanhava estivessem na cidade de Ziclag, que é a cidade onde eles moravam, é quase certeza que a cidade não teria sido atacada, ou se fosse atacada, o resultado não teria sido esse que nós acabamos de ler. Vale lembrar que as guerras, as batalhas, elas eram travadas normalmente em duas circunstâncias. A primeira delas, e que Davi fazia isso muito bem, era consultar Deus antes de qualquer coisa.
Davi, ele submetia a vontade dele, primeiramente à vontade de Deus. Na grande maioria das batalhas que Davi ia travar, ele perguntava primeiramente para Deus: Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo atacar? Senhor, eu preciso atacar? Eu serei vencedor? Qual é a sua resposta diante disso? Então, sabendo disso, nós temos a convicção que Davi não saiu de forma irresponsável, porque ele submetia tudo que ele ia fazer a Deus. Por outro lado, existe também aquelas pessoas ou aqueles povos que não submetiam a vontade deles a Deus, mas eles tinham uma outra estratégia. Quando uma batalha estava prestes a ser travada, ou uma guerra a ser iniciada, eles sondavam qual era a situação, sondavam qual era o melhor momento, estudavam para saber a circunstância, para conhecer o terreno, para ver qual era o melhor momento. Tudo isso era muito bem estudado. Aliás, foi por conta disso, só por conta disso, que Davi permitiu que a sua cidade tivesse sido atacada. Se não fosse a cidade estar desguarnecida, despreparada, muito provavelmente não haveria sido atacada. Então, a primeira coisa que nós devemos levar em conta em relação a isso é: nós temos responsabilidades. Nós não podemos fugir às nossas responsabilidades. Mas qual é a prioridade? Responsabilidade temos e teremos sempre. O que nós precisamos é avaliar o que é prioritário. Davi provavelmente nesse momento, ele negligenciando a prioridade, eu temo até em arriscar, ele foi irresponsável em deixar sua família ao léu, sua família desamparada. Tanto que o resultado foi sair e deixar a sua família e retornar e não vê-la mais. Não viu a sua família da maneira com que ele tinha deixado. E uma das coisas que aconteceu, aliás, um dos motivos que motivou tudo isso que aconteceu, é que Davi ele tinha uma coisa que era a confiança. Davi era um homem confiante. Davi já havia vencido várias batalhas. Então isso gerou em Davi uma confiança muito grande. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser confiantes, nós precisamos da confiança. O problema, na verdade, e a maior dificuldade é quando nós temos confiança demais em nós mesmos. Quando nós confiamos demais, quando nós passamos a confiar mais em nós do que a Deus, é porque nós deixamos de exercer a nossa fé. E nós deixamos de exercer a nossa fé colocando Deus de lado. A confiança humana exacerbada, muito grande, demasiada, faz com que nós passamos a exercer as coisas, as atividades, conforme a nossa vontade. E isso é perigoso, porque isso faz com que racionalmente nós tomemos decisões erradas. Provavelmente, uma dessas decisões foi a que Davi tomou nesse momento. Muitas vezes, nós queremos justificar a nossa falta em alguns lugares por conta de outras coisas. Às vezes nós faltamos em nossas casas porque nós precisamos trabalhar, porque nós precisamos levar o sustento para dentro de nossas casas, porque eu preciso colocar o pão na mesa de casa, porque nós precisamos pagar as contas têm vindo, os boletos não param de chegar. Isso muitas vezes não passa de desculpa, não passa de justificativa. Eu não estou dizendo aqui, mais uma vez, que nós temos que ser irresponsáveis, deixar de pagar as contas, deixar de trabalhar, mas precisamos avaliar a prioridade. Porque muitas vezes nós trabalhamos, nós retornamos para as nossas casas, só que o trabalho não sai das nossas vidas. Nós levamos o trabalho para casa, ou às vezes nós levamos para a nossa casa aquilo que aconteceu no nosso trabalho. Às vezes nós chegamos irritados, às vezes nós chegamos desanimados. E não só o homem, porque na sociedade de hoje não é só o homem que trabalha.
Em muitos lares, em muitas casas, eu tenho certeza que boa parte das mulheres também saem para trabalhar, também saem para ajudar a somar na parte financeira, porque às vezes é insuficiente o que o homem recebe. Às vezes não dá para pagar tudo aquilo que as pessoas acumularam. Então por isso é necessário que as mulheres também saiam de suas casas e ajudem no sustento da própria família. Então muitas vezes não é só o homem que chega trazendo os problemas do trabalho para casa. Às vezes as mulheres também, as esposas também fazem isso. O que eu quero dizer aqui é que nós precisamos avaliar qual é a nossa prioridade. Muitas vezes nós temos tempo disponível para estar com a família, para estar com a esposa, para estar com os filhos, e nós não priorizamos esses momentos. A prova é que nós vemos muitos lares, muitas casas, na verdade, que têm uma estrutura financeira equilibrada, de pessoas, homens principalmente, que são grandes empresários, têm a vida financeira acertada, a vida financeira tranquila, uma vida financeira que lhe dá liberdade para fazer o que ele gostaria. E muitas vezes nessas casas nós encontramos esposas infelizes, maridos infelizes, jovens que não sabem o que é limite, ou às vezes que tinham a necessidade de encontrar alguma resposta no pai, procurou a presença do pai e o pai não estava, procurou a presença da mãe e a mãe não estava. Ele queria a resposta de alguma maneira, ele foi procurar a resposta em outros lugares, foi procurar a resposta nas mídias, foi procurar a resposta com aqueles amigos da escola, que às vezes não tem uma resposta adequada, que às vezes por falta de experiência indicam um caminho errado. E muitas vezes esses lares financeiramente estabelecidos, estáveis, nós vemos famílias que têm os filhos distantes dos pais, marido e esposa afastados, frios. É quando nós vemos os casais se distanciando, se separando, às vezes disputa para ver com quem vai ficar o filho, ou às vezes o próprio filho que se muda da cidade e muitas vezes não quer saber dos pais. Os filhos vão se afastando, vão se esfriando. Isso é a ausência nas nossas casas, ausência nos lares onde não tem a presença de Deus. A presença de Deus, fazer a vontade do Pai, faz com que nós possamos compreender exatamente como ela é, e compreender como é a vontade do Pai, nós jamais vamos abandonar as nossas casas, nossas famílias. E percebam que quando eu falo em abandonar, não é simplesmente você estar fora da sua casa. Não é simplesmente você passar um dia, 2, uma semana fora da sua casa. Porque muitas vezes as pessoas estão juntas no mesmo ambiente, no mesmo cômodo da casa às vezes, mas estão sozinhas. Quantas vezes eu vejo, e provavelmente você também tenha visto, ou talvez até passado por isso, famílias que sentam de frente à televisão, começam a assistir alguma coisa, mas não se conversam, não trocam informações. Às vezes estão olhando para a TV, mas com o celular na mão, estão procurando algo na internet. Às vezes nem estão sabendo o que está passando na TV. Muito menos estão afim, estão dispostos a conversar com a pessoa que está do lado. Então esse distanciamento não é somente físico. Você pode estar fisicamente presente na sua casa, mas o amor, a presença, o carinho, muitas vezes falta. Nós temos responsabilidade
principalmente os homens, em zelar pela família, em cuidar, em estar junto para proteger nossa família. Por isso que muitas vezes nós confiamos naquilo que nós fazemos bem, nós confiamos naquilo que nós acreditamos fazer de melhor. Quantos pais de família têm um sucesso tremendo na parte trabalhista, na parte profissional, na verdade? Tem até um certo orgulho de ter um sucesso no trabalho. Tem empresas que têm sucesso financeiro. Mas da mesma maneira, Davi tinha sucesso lá fora. Davi, quando voltava para a casa dele, ele voltava trazendo tesouros, ele voltava trazendo taças, voltava trazendo ouro, joias, prata, algo que tinha um valor muitas vezes inestimável. Mas lá fora, dentro da sua casa, de nada disso valia. A desculpa de que eu estou fazendo para minha família, eu trabalho para minha família, eu me mato pela minha família, infelizmente, muitas vezes não passa de justificativa. E uma justificativa falsa, uma justificativa furada. Porque às vezes sua esposa não quer só aquele anel caríssimo, ou às vezes não quer só aquele sapato que não pode ser caro ou não pode ser caro. Às vezes ela quer a sua presença, o seu abraço, o seu carinho, uma palavra. Às vezes ela quer compartilhar com você como foi o dia dela, porque ela precisa de alguém, precisa de um ombro, precisa de alguém que lhe sustente, de alguém que seja um porto seguro para que ela possa falar e sentir tranquilidade. Da mesma maneira, o homem, às vezes, quando chega em casa cansado do trabalho, quer que a sua esposa o receba bem, quer que a sua esposa seja auxiliadora, e não que ela motive coisas piores ainda do que ele passou no dia. Nós precisamos nos entregar à verdadeira vontade de Deus e à responsabilidade com que Deus deu para cada um de nós. E não nos omitirmos da maneira que o mundo aí fora tem omitido em relação às suas famílias. Não nos omitido da maneira com que eu vou tentar constituir uma família. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Infelizmente, eu não tenho falado somente de pessoas aí do mundo, mas muitas vezes pessoas de dentro da igreja que ainda não sabem a real intenção de Deus ou a profundidade daquilo que Deus quer para a sua vida. Deus quer além de um homem, uma mulher e uma terceira pessoa. Deus quer uma casa feliz. Deus quer um lar. Deus quer que você e eu sejamos referência nessa terra para propagar qual é o verdadeiro propósito de Deus para cada um de nós aqui. Gostaria que nós continuássemos lendo. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Quando a palavra diz aqui que eles chegaram a Ziclag, nessa cidade, e perceberam que as suas famílias foram tomadas, foram levadas, foram sequestradas, significa que essas pessoas, esposas e filhos, velhos, idosos, jovens, não tinham sido mortos, apenas tinham sido levados, tinham sido tirados da presença de Davi e dos seus soldados. E quantas vezes nós temos também, igual eu falei agora há pouco, nós temos um lar que não é um lar morto, mas é um lar que não tem mais a presença das pessoas. Quantas vezes nós vemos casais que quase não se falam, casais que quase não trocam mais informações, não tem mais o prazer em levantar, desejar um bom dia, dar um beijo na sua esposa, no seu marido. O filho sai de casa muitas vezes sem se despedir dos pais. Isso é
levar a família embora, é tirar a família da presença, é afastar a família. A família não precisa morrer, como esses inimigos não quiseram matar a família de Davi e dos demais soldados. Bastava afastá-los. Bastava fazer com que eles não tivessem mais contato com a família. E muitas vezes nós não percebemos isso acontecer, mas nós permitimos que isso aconteça, principalmente os homens. Mulheres também, mas principalmente os homens. Nós deixamos com que o inimigo venha chegando de forma e de maneira sorrateira, venha chegando devagar, venha chegando e tomando conta da situação. Quando nós percebemos, ele já levou a nossa família embora. Já levou a esposa, ou já levou o marido, ou já levou os filhos. E nós nos deparamos com uma situação que nós não estávamos preparados, porque Davi não estava preparado para essa situação. Aliás, nenhum dos homens estava preparado para essa situação. Nenhum dos soldados fiéis a Davi estava preparado para essa situação. Tanto que a palavra fala que quando eles se depararam com essa situação, eles choraram. Eles choraram alto e choraram até não ter mais forças para chorar. Isso reflete que eles se descuidaram, como muitas vezes nós nos descuidamos, e nós deixamos de forma sorrateira que o inimigo vai entrando em nossas casas, vai entrando em nossos lares, vai tomando proporções que nós muitas vezes imaginamos que não existe, e quando nós menos esperamos, nós vemos a nossa casa em chamas, nós vemos nossa casa destruída, porque nós não fizemos aquilo que nós deveríamos fazer. Nós não estávamos presentes quando nós deveríamos estar. Eu quero que vocês me acompanhem mais um texto, Romanos 12. Romanos 12, versículo 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje em dia nós falamos que é muito difícil conseguir conciliar, porque tem esposas que trabalham, maridos que trabalham. Quantas pessoas, quantas casas na verdade eu vejo que o marido chega e a esposa sai, eles não se cruzam, ou que às vezes vão se ver somente nos finais de semana, ou mesmo durante a semana, que eles vão se ver por poucas horas. Tem sido difícil, eu tenho certeza disso, mas eu também tenho certeza que se você priorizar, se a sua prioridade for a família, você conseguirá. Você terá um tempo, e um tempo de qualidade ao lado da sua família. No versículo que nós lemos, em Romanos, quando fala para que nós não nos amoldemos ao padrão desse mundo, é porque nós não podemos ceder ao padrão do mundo que nós estamos vivendo. Nós devemos manter o padrão que é o padrão de Deus, é o padrão que Deus quer, não só para a minha vida ou para a sua vida, mas para as nossas casas, para os nossos lares. E tem pessoas sedentas de estar provando, estar usufruindo desse padrão de Deus. Seja porque não conhecem esse padrão de Deus, e porque querem, mas mesmo sem ter a real noção do que é o padrão de Deus, ou às vezes porque conhecem o padrão de Deus, já conheceram o padrão de Deus, mas se afastaram desse padrão. Eu quero hoje, na verdade essa noite, declarar que a sua casa, a sua família, a minha família, vão servir para mostrar para as pessoas que não conhecem o padrão de Deus, qual é o padrão de Deus para as famílias. Para levar até essas famílias, essas pessoas que não conhecem esse padrão, o que é o padrão de Deus. Que muitas pessoas se esqueceram, ou tem pessoas que às vezes não conhecem, ou desacreditam de que existe um padrão que é bom, um padrão que é agradável, ou mais ainda um padrão que é perfeito, que esse é o padrão de Deus. As pessoas têm se amoldado ao padrão do mundo, que é o padrão do divórcio, é o padrão da violência doméstica,
É o padrão dos filhos que se desviam, dos filhos que vão para as drogas, para os vícios. Esse não é o padrão que Deus quer para cada um de nós. E não é esse padrão que nós vamos refletir e nem esse padrão que nós vamos replicar. Eu quero, essa noite, orar com você para que você seja canal de bênção na vida das pessoas, para que você seja canal de bênção nas famílias. Que você possa ter não só ouvido essa palavra, mas que essa palavra tenha entrado no seu coração, que você possa transmitir para outras pessoas também. Eu quero nesse momento pedir para que você feche seus olhos onde você estiver. Não tenha vergonha, não se envergonhe se você está ao lado de outras pessoas, se você está ao lado do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos, ou às vezes de um amigo, de uma amiga. Não se envergonhe. Esse momento é só seu e de Deus. É uma oração sua para o Pai. Permita esse acesso, permita esse contato seu com Ele. Feche seus olhos a partir de agora. Ore junto comigo. Senhor Jesus, eu quero declarar esse momento única e exclusivamente a Ti, meu Pai. Senhor Jesus, visita cada uma das pessoas que estão vendo esse vídeo nesse momento, essa transmissão nesse momento, meu Pai. Permita que, desde o menor das pessoas, a mais nova pessoa da casa, até a mais idosa, Senhor Jesus, seja do bebê, do recém-nascido, da criança, do adolescente, do adulto, do jovem, do idoso, que eles possam ser tocados por Ti, meu Pai, que eles possam ter a verdadeira compreensão do que é a Tua vontade, não somente para as vidas deles, mas para a casa, Senhor, dessas pessoas, para o lar dessas pessoas, Senhor Jesus. Faz com que essas pessoas tenham o verdadeiro entendimento do que é a Tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita, Senhor Jesus. Que essas pessoas que não conheçam a Tua vontade, Papai, possam acreditar que é possível usufruir da Sua vontade, fazendo, meu Pai, aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos, Senhor Jesus. Usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor Jesus, o cristão. Usa a família cristã. Usa as nossas famílias, os nossos lares, para que nós possamos interferir de forma positiva na vida dessas outras pessoas que não conhecem a Ti. Para que nós possamos ser usados e que essas pessoas tenham como referência as nossas casas, os nossos lares e o nosso padrão de família, meu Pai. Permita que nós aprendamos cada vez mais e coloquemos em prática aquilo que nós temos aprendido, Senhor Jesus. Faz-nos tornar canal de bênção na vida dessas pessoas. Faz-nos tornar canal de bênção na vida dessas famílias. Faz-nos, Senhor Jesus, ter uma palavra de conforto, de consolo para essa família que tem sido destruída às vezes, ou para essa família que tem o início da destruição. Faz-nos, Senhor Jesus, ser usados e ousados, Papai, para que nós não permitamos que essas famílias se dissolvam, essas famílias diluam, que essas famílias tenham as pessoas roubadas e as casas incendiadas, meu Pai. Senhor Jesus, eu quero declarar nesse momento que todas as famílias serão benditas na Tua vontade, que todas as famílias farão, Senhor Jesus, aquilo que é a Tua vontade, meu Pai, e que todas as pessoas professarão a fé em Cristo Jesus. Que as famílias, Senhor Jesus, precisam conhecer a Ti, conhecer a Tua face, porque só levando os problemas na cruz, levando o problema na Tua face, na Tua presença, trazendo os problemas à luz, esses problemas serão resolvidos, meu Pai. Senhor Jesus, se essas pessoas que têm problemas agora, seja família, sejam problemas familiares, ou sejam outros problemas, possam trazer, possam orar, possam apresentar a Ti, Senhor Jesus, e que esses problemas sejam resolvidos conforme a Tua vontade. Que nós façamos o que é responsabilidade nossa, Senhor Jesus, para que o Senhor atue em nossas vidas, meu Pai. Que nós entreguemos a nossa vida, as nossas vidas e a vida de nossas famílias sem reserva alguma, e que nós demos liberdade ampla para que o Senhor age em nossas vidas, meu Pai. Senhor Jesus, nós declaramos que o Senhor é o único Senhor e Salvador de nossas vidas e que não há caminho melhor, não há outro caminho para a salvação a não ser a Tua presença, Senhor Jesus. A não ser seguir os Teus passos, a não ser fazer a Tua vontade, meu Pai. Nesse momento, eu quero declarar que todas as famílias, Senhor Jesus, conhecerão a Ti, que todas as famílias, Senhor Jesus, obedecerão a Ti e que todas as famílias serão abençoadas por Ti, meu Pai.
derrama as tuas bênçãos e que as suas bênçãos sejam abundantes nos lares, meu Pai, e que essas pessoas possam ver milagres, Senhor Jesus, acontecendo nas suas famílias, através da entrega, através, meu Pai, da servidão, através, meu Pai, da responsabilidade e do cumprimento da Tua palavra, Senhor Jesus. Que nós possamos ter uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, e que nós levemos isso para as nossas vidas e para as nossas casas. Não deixemos, irmãos, que isso morra através dessa palavra, não deixemos que isso morra somente nas nossas casas e nos nossos lares, mas que nós possamos transmitir para outras pessoas, que nós possamos transmitir para outras casas, para outros lares, que eles possam ser abençoados através dessas palavras, dessa palavra, mas principalmente elas possam ser abençoadas pela sua vida, pelo seu testemunho. Que nós possamos pregar a palavra nesse momento, seja por mensagens, mas que nós estejamos preparados, você e eu, a sua casa e a minha casa, para que quando esse momento passar, nós estejamos dentro de outras casas, que nós levemos a palavra de Deus para outros lugares e que essas pessoas não abandonem suas famílias. Que nós sejamos usados, ousados, e que nós estejamos prontos e preparados por Deus quando esse momento chegar. Que a sua semana seja abençoada, seja uma semana de vitória, uma semana de milagres, em nome de Jesus.